Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amorim, professor de Direito Administrativo, e você está aqui então na nossa aula de Responsabilidade Civil do Estado em Direito Administrativo aqui no Terra Concursos, o campeão de aprovações. Bem, responsabilidade civil do Estado é um tema muito recorrente em direito administrativo, né? Por isso que você também está assistindo a essa aula aqui, e é um tema que não é tão grande. É um tema que não é muito grande, assim, não é um tema tão complexo, é um tema apenas que você tem que prestar atenção naquilo que a banca gosta de cobrar de você, que é exatamente, né, são exatamente os pontos que eu vou chamar a sua atenção aqui. Então, vamos começar, né, do começo, vamos lá. Primeira coisa importante, alguns trios, digamos assim, né? Eu chamo de trios porque, obviamente, são três, né? Alguns triozinhos, alguns conceitos aqui de três, obviamente, que são importantes para você entender responsabilidade civil do Estado. Então, aqui eu botei um triozinho, conduta, nexo de causalidade e dano. Vai ter também o trio, que eu vou mostrar a partir do próximo slide, que vai ser o do particular, o Estado e o agente público. E tem outros conceitos que você vai precisar aprender, como responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva e por aí vai, beleza? Vamos começar então do começo. Quando a gente fala de responsabilidade civil do Estado, o que isso significa aqui? A responsabilidade civil, na verdade, ele é um tema que ele é estudado pelo direito civil. A gente, no direito administrativo, a gente pega emprestado do direito civil e a gente adapta aqui para a nossa realidade. Porque o direito civil está dentro de um sistema chamado de direito privado e o direito administrativo está dentro de outro sistema que a gente chama de direito público. Qual a diferença de um sistema para o outro? Quando eu falo que alguém está no direito privado, como por exemplo o direito civil, eu estou falando de uma relação entre particulares, por exemplo, entre eu e você. Então, se eu, por exemplo, quero comprar sua casa, você me vende se você quiser ou não, né? Você escolhe o preço que você quer vender, se você quiser vender e tal. Então, se você não quiser me vender sua casa, por exemplo, eu não posso te obrigar a fazer isso, já que a gente está na mesma situação, a gente está no mesmo patamar, nós estamos no mesmo pé de igualdade. Agora, quando eu falo do direito público, igual, por exemplo, o direito administrativo, que é a nossa matéria aqui, o buraco é bem mais embaixo, né? A gente tem uma relação verticalizada. Em cima, nós temos a administração pública, representando a vontade da sociedade, o interesse comum, né, da coletividade, e embaixo nós temos a gente aqui, nós particulares. Então, por isso que a administração pública, por exemplo, ela pode nos desapropriar, ela pode nos tributar, ainda que a gente não queira, tá? Então ela pode nos multar, ainda que a gente não queira. Então, o sistema do direito público é um sistema mais bruto, digamos assim. Então, nós estamos no direito administrativo, que é um sistema mais bruto, pegando emprestado a uma ideia que é lá do direito civil. E, claro, adaptando para a nossa realidade aqui. A gente pega de uma realidade aplicada entre particulares, né, de um modo mais suave, e a gente adapta trazendo para um sistema, digamos assim, mais bruto, que é o direito administrativo. E lá no direito civil, então, quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente fala, por exemplo, daquele caso, eu estou no trânsito dirigindo meu carro e de repente vê alguém colide na traseira do meu veículo, tá? Ou, por exemplo, alguém resolve colocar no jornal que eu sou um ladrão, um bandido procurado, e na verdade não era nada disso, né? Confundiram, né, meu nome com de outra pessoa. Ou, por exemplo, alguém vai lá, né, na minha casa e quebra um monte de coisa na minha casa, por exemplo. Então, tudo isso você vai ter um determinado patrimônio, e esse patrimônio, ele vem a ser, então, dilapidado por alguém, ele vem a ser agredido, violado por alguém. Então, toda vez que alguém indevidamente viola o meu patrimônio, nasce, então, automaticamente, para mim, o direito de que essa pessoa restaure esse meu patrimônio violado. Então, é como se a gente tivesse, né, uma reta aqui, que tivesse o meio equilibrado, tá? Entre o meu patrimônio e o seu direito, né? Ou o meu direito e o seu direito também. E a régua tem que estar no meio dessa reta aqui, né? O divisor tem que estar no meio dessa reta aqui. De tal modo que toda vez que alguém, por exemplo, bate no meu carro, ele está ampliando o seu direito de patrimônio e diminuindo o meu patrimônio. Então eu preciso que essa pessoa restabeleça essa equação. É muito comum, por exemplo, em licitações e contratos, quando uma empresa ela ganha uma licitação e assina um contrato, ela fala, olha, eu vou fazer esse serviço para você, administração pública, pelo preço X. Só que quando passa um ano desse contrato, em um ano muita coisa rola. Então, geralmente, o próprio tempo, né, decorrido faz com que o preço das coisas aumente. A inflação, né, no nosso país nunca para e tal. Então, essa pessoa pode pedir, por exemplo, o reequilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Porque se a administração pública deixa muito tempo esse contrato naquele preço originário, com o passar do tempo tudo aumentando, tudo inflacionando, está ficando muito leve para a administração pública, porque ela está pagando cada vez mais barato, mas muito pesado para quem está prestando aquela atividade ali, para o particular. E a gente não pode ter nada muito pesado para um e muito leve para outro.
outro. As coisas têm que estar sempre em equilíbrio. É daí que entra essa matéria de responsabilidade civil. A ideia é exatamente trazer sempre o equilíbrio. Se eu tô com o meu patrimônio aqui e você com o seu aí, tudo certo. Agora, se eu bato no seu patrimônio, se eu dilapido o seu patrimônio, se eu violo o seu patrimônio de maneira indevida, eu sou obrigado, então, a restaurar este patrimônio seu que foi violado. Por isso que, por exemplo, né, eu já vou adentrar aqui nos slides propriamente ditos, mas eu tô te dando uma ideia. Por isso que, por exemplo, quando você recebe uma indenização, a indenização não é um ganho, a indenização é apenas uma reposição. Então, por exemplo, né, eu estou lá dirigindo meu carro e alguém bate na traseira do meu veículo. Amassou meu para-choque, quebrou minha lanterna traseira e tal. E aí eu levo para fazer um orçamento. E aí o cara fala, olha, vai custar, sei lá, R$5.000 o conserto do seu carro aqui. Quando eu levo esse orçamento para quem bateu em mim e essa pessoa paga os R$5.000, eu não vou dizer, nossa, ganhei R$5.000. Na verdade, não. Na verdade, ela só restabeleceu R$5.000 do meu patrimônio que ela indevidamente violou. Então, essa que é a ideia aqui, tá? A gente vai falar do equilíbrio que tem que haver nas relações jurídico-patrimoniais aqui. Existem dois tipos de responsabilidade civil. Nós temos a responsabilidade civil contratual e temos a responsabilidade civil extracontratual. Responsabilidade civil contratual é aquela que, como o nome fala, decorre de um contrato. Igual o exemplo que eu dei da licitação. Né? Quando uma empresa ganha uma licitação, geralmente ela fecha um contrato com a administração pública e esse contrato, com o tempo, por conta de inflação e tudo mais, pode ficar muito pesado para quem né, é o contratado, para quem é a empresa que está prestando serviço ou está fornecendo bem. Então essa empresa ela vai lá e pede o reequilíbrio desse contrato aí. Então, tudo que acontecer, né, se por exemplo, eu enquanto empresa contratada eu não cumprir a minha parte e causar algum dano para a administração pública, ela vai trazer ali a penalização para mim em cima das cláusulas do nosso contrato. E vice-versa. Se eu presto minha atividade e a administração não me paga, claro, acima de um determinado período de tempo, né? Porque na Lei 8666 a administração pode ficar até 90 dias sem me pagar. Na Lei 14133, que é a nova lei de licitações, ela pode ficar até 2 meses sem me pagar. Então, acima desses períodos, a depender de cada lei, eu posso, então, exigir da administração pública que ela traga a indenização para mim, porque ela me causou ali um prejuízo em relação ao meu patrimônio. Mas tudo isso de acordo com as cláusulas do nosso contrato. Igual um jogador de futebol, né? Ele é comprado por um clube, quer ir para outro, mas não terminou ainda o contrato. Então, o que geralmente o clube que está comprando faz? Paga a multa dele. Por que paga a multa? Porque a gente está dentro de um contrato. Se você quer violar nossas cláusulas, você só viola mediante uma multa que está no nosso próprio contrato. Só que isso que a gente vai falar aqui agora, na verdade, não decorre de um contrato. Estou falando de uma responsabilidade civil extracontratual. É a responsabilidade que naturalmente o Estado tem em relação a gente. Então, por exemplo, quando eu falo de um agente público, né, quando eu falo lá de um guarda, e esse guarda, ele está custodiando alguém. Então, um determinado fulano cometeu um crime, aí o guarda foi lá e pegou esse fulano lá, né, pegou, algemou e tudo mais. Quando o guarda bota as mãos lá nesse sujeito, né, e algema e está conduzindo ele para a viatura e tudo mais, na hora que o guarda bota a mão nele, faz a imobilização e tal, algema e tudo mais, e está conduzindo esse indivíduo, a responsabilidade agora é toda do Estado. Aquele agente público, ele é um agente que representa o Estado naquele momento, então a responsabilidade é do Estado. Tudo que acontecer com aquele custodiado, com aquele indivíduo que está algemado ali, é responsabilidade do Estado. A mesma coisa é um patrimônio nosso, né? Então, por exemplo, estou dirigindo meu carro, sou parado numa blitz e meu veículo está com alguma irregularidade que vai ter que ser retido. Quando esse veículo meu for retido, né? No momento em que ele é retido para ser levado para o pátio, por exemplo, do Detran, a responsabilidade é do Estado. Então, tudo que acontecer com o meu carro a partir do momento que ele ficou retido, a custódia é do Estado, então a responsabilidade é do Estado. Então, se acontecer alguma coisa, eu tenho o direito de pedir uma indenização. Então, isso não decorre de um contrato. Eu não tenho contratos com o Estado, mas mesmo assim eu tenho responsabilidades que podem advir a partir daí. E essa é a nossa matéria, né? O nome mais completo seria Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado. Mas você vai ver, né, que cai nos nossos programas e tal, Responsabilidade Civil do Estado, tá bom? Então, só se alguém te perguntar, você sabe dizer de onde vem. E quais são esses trios importantes, então, professor, para a gente entender responsabilidade civil do Estado? Nós temos 3 trios aqui: conduta, dano e nexo de causalidade. Então eu preciso pelo menos que esses 3 fatores estejam amarrados para que eu possa falar de uma responsabilidade civil do Estado. Lembrando que essa conduta, ela pode ser uma conduta de 2 formas. Pode ser uma conduta por ação, que a gente chama, né, de conduta comissiva, tá? Conduta por ação, também chamada de conduta comissiva, fazer um parênteses aqui.
comissiva de cometer, né? Quem comete algo está agindo. Então, conduta por ação, conduta comissiva, ou pode ser uma omissão, que obviamente é uma conduta omissiva, tá? Então, às vezes, o não fazer é tão prejudicial quanto o fazer. Então, a conduta por ação vai ser quando alguém faz alguma coisa que não deveria ter feito. E a omissão é exatamente o não fazer quando o indivíduo deveria ter feito alguma coisa. Exemplo, Alexandre. Estou dirigindo meu carro, viatura da polícia bate no meu veículo, ali atrás do meu veículo. O que aconteceu? Há uma conduta de ação, uma conduta comissiva. O agente público estava agindo, dirigindo o veículo e bateu ali no meu veículo e me causou um dano. Agora, conduta de omissão, não fazer, né? Quando eu falo, por exemplo, ali de administração pública que vê um buraco, que se abriu e passou-se muito tempo, né? Igual a gente vê na televisão, vê na internet, o pessoal faz aniversário do buraco, já viu isso aí? Pra poder protestar. Então tem aquela cratera no meio da rua assim, o pessoal bota lá, brasileiro, né? Brasileiro é demais. Eles botam aquelas mesinhas ali de fibra, bota toalhinha, bota bolinho, balão, não sei o quê. Aí lá canta parabéns pra você, aí divide o bolo, bota refrigerante, faz uma festa. Mas na verdade é um protesto, né? Aí coloca lá, aniversário de 9 anos do buraco, né? Então, assim, em 9 anos, 10 anos, 12 anos, né, até menos um pouco que isso, já deu tempo de administração pública saber que tem um buraco ali e tomar uma atitude, coisa que não tomou. Então, se esse buraco está aberto há anos, eu caio nesse buraco e me machuco, a responsabilidade do Estado. Por quê? Porque ele fez alguma coisa para me machucar? Não, na verdade, porque ele não fez alguma coisa, tapar aquele buraco. E o não fazer pode causar um dano também, tanto quanto fazer alguma coisa indevida, beleza? Claro que a gente vai ter umas diferenciações em um e outro caso aqui, mas a gente já vai falar disso. Então, a conduta pode ser uma conduta ativa, uma conduta de fazer uma ação, ou pode ser uma omissão indevida, que também pode ser uma conduta nossa aqui, tá? O dano é exatamente o prejuízo, tá? Então, o nosso dano é o nosso prejuízo, prejuízo causado, a questão patrimonial envolvida aqui, né? Fazer uma cifrazinha um pouquinho menos pior. A questão patrimonial envolvida aqui, tá? Quanto que é esse dano? Esse dano vai ter que ser medido. Tem casos, inclusive, que é até difícil a gente conseguir mensurar esse dano. Geralmente, quando o dano é patrimonial, ele é fácil de mensurar. Então, alguém bate no meu carro, por exemplo, né? E aí, quanto que custa o para-choque, conserto dele, ou um novo? Quanto custa a lanterna? Quanto custa, sei lá, a tampa do porta-malas e tal? Então, a gente consegue mensurar legal. Tem casos que é até muito desafiador você conseguir mensurar esse dano. Quando você fala, por exemplo, de alguém que, sei lá, né, tirou a vida de alguém, tá? E aí o Estado, por exemplo, tirou a vida de alguém. O Estado custodiou, por exemplo, o preso, e na hora que estava levando esse preso para a viatura, apareceu alguém, por exemplo, desavisado de um tiro nesse custodiado e matou o custodiado. Tá? Então, imaginar aquele caso do sujeito lá acusado de ter acabado de estuprar a enteada, por exemplo. Né? Coisas que, infelizmente, a gente vê quase todo dia na televisão e na internet. Então, o camarada, sei lá, estuprou a enteada, a comunidade toda ficou sabendo, ficou irada com aquilo, chamou a polícia, o policial chegou lá, todo mundo querendo linchar o indivíduo, a polícia tem que zelar pela custódia do sujeito, pega o indivíduo, algema e tá levando pra viatura. Quando tá levando pra viatura, aparece, sei lá, o primo da enteada, o tio da enteada, a mãe, não sei, aparece alguém furioso, vem com um revólver, por exemplo, e dá um tiro na cabeça do custodiado e mata esse custodiado, né? E aí aconteceu o quê? Claro, essa pessoa também vai ter que ser presa, mas acabou tirando a vida do outro que estava custodiado pelo Estado naquele momento ali. Responsabilidade de quem? É do Estado, tá? Então, isso aqui é meio difícil de quantificar. Quanto que eu vou colocar de indenização do Estado em relação a isso? Como é que eu vou mensurar, tá? Claro, isso não é para sua prova, o seu concurso não vai te perguntar isso, mas é só para a gente já ir se inteirando com o tema e isso for ficando bem sedimentado na sua cabeça, tá? Então, dano, obviamente, é o nosso prejuízo. E aí eu tenho que provar que entre essa conduta aqui, seja de fazer ou de não fazer, e esse dano, que é esse prejuízo que você está vendo aqui, eu tenho que comprovar que tem uma ligação entre essas coisas, tá? Tem um nexo de causalidade aqui, tá? Tem que provar essa ligação. Senão, por exemplo, né, o sujeito foi lá, né, e deu um tiro pro alto, tá? Coisa que não se deve fazer, tá errado também, deu um tiro pro alto. E de repente alguém foi baleado próximo a ele. Então, beleza, alguém teve a conduta de dar um tiro pro alto, outra pessoa teve a conduta de tomar um tiro. Ao que parece, dependendo da circunstância, deve ter sido aquele tiro que deu pro alto, que quando caiu machucou alguém, tá? Mas eu tenho certeza que realmente foi aquele disparo que deu dano naquela pessoa? Não sei. Igual, por exemplo, troca de tiro com a polícia, né? Tá lá, né, o pessoal lá trocando tiro com a polícia e de repente, sei lá, né, um policial toma um tiro, tá? E se machuca muito, até mesmo vem a óbito.
E aí fica aquela dúvida, mas esse tiro foi de quem? Esse tiro foi de algum bandido? Esse tiro foi de um próprio policial que foi lá, né, na hora da troca de tiro, deu um disparo acidental, fez um fogo amigo? Como é que a gente vai saber? Então várias pessoas fizeram várias condutas e houve um dano, mas qual conduta que causou exatamente aquele dano? É isso que a gente tem que averiguar. Então não adianta ter só uma conduta, não adianta ter só um dano. Tem, né, que acontecer uma ligação entre essa conduta com esse dano específico que a gente chama de nexo de causalidade. Legal? Fica bem sedimentado na sua cabeça esse pequeno trio que é o início da nossa conversa, ok? Vamos passar adiante então. Bem, outro trio importante para você já começar a se ligar para fim de seu concurso é o seguinte: eu tenho o particular, tenho o Estado e tenho um agente público que causou aquele dano, seja porque fez, seja porque deixou de fazer alguma coisa. Aqui você vai aprender duas coisas importantes. Primeiro é a seguinte, Alexandre, quando, por exemplo, o agente público ele causa um dano lá ao particular, tá? Esse particular ele vai processar o Estado ou ele vai processar o agente público? Então, olha que interessante. Então, eu tô lá, por exemplo, né, dirigindo meu veículo e de repente, sei lá, a viatura da polícia, né, eu gosto desse exemplo, que é um exemplo bem bobinho, mas, né, bem legal, bem cotidiano. Tô dirigindo meu veículo e a viatura da polícia vem lá e bate no meu carro. Então, sei lá, era o policial fulano que estava dirigindo e o policial Beltrano que estava no carona. Então, eu, Alexandre, né, quem estava dirigindo era o policial fulano e bateu lá na traseira do meu veículo, causou um prejuízo para mim. Eu vou processar o motorista fulano, que é o policial militar fulano, para ele me indenizar, ou eu vou processar o Estado, para o Estado me indenizar. Porque se ele é um policial militar, ele trabalha para o governo do Estado. Então, né, o Estado deveria indenizar. Se ele é um guarda municipal, por exemplo, ele trabalha para o município. Então, eu deveria processar o município. Se ele é um policial federal, eu deveria processar a União, né? Então, quem que eu vou processar? Ou eu processo o próprio agente. Tem duas correntes, tá? O Superior Tribunal de Justiça, ele vislumbra a possibilidade, ele admite a possibilidade de que eu processe o próprio agente público, tá? Então, eu, Alexandre, poderia processar lá o policial militar fulano, né? Eu, Alexandre, poderia processar o guarda municipal Beltrano, eu, Alexandre, poderia processar diretamente o policial federal em si. Só que esse posicionamento não é o predominante, tá? Porque o Supremo Tribunal Federal, veja, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, está aqui, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, está aqui, tá? E em cima do STF, só Deus, tá? Tem ninguém. Então, o Supremo Tribunal Federal tem um posicionamento diferente. Então, o que prevalece é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entende que não. Entende que eu tenho que ter esses dois momentos distintos aqui. Por isso que eu botei duas caixinhas com duas cores, para te mostrar dois momentos distintos. Então, esse retângulo que você está vendo aqui vermelhinho, tá? É um primeiro momento. Então, num primeiro momento, tá? Vou botar aqui número 1, um primeiro momento, tá? Você vai ter que fazer o quê? Você, particular, que está buscando o ressarcimento do seu dano, você tem que processar o Estado, tá? Quando eu falo Estado, é no sentido amplo da palavra, tá? Pode ser o município, pode ser o Estado-membro, né? Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Tocantins, Goiás, ou pode ser a própria União, ou o Distrito Federal. Tá? Então, o Estado aqui é no sentido só de Estado, unidade da federação, né? Não, o Estado aqui é no sentido amplo, tá? Município, União, Distrito Federal, Estados-membros, tá? Então, eu, particular, tenho que processar o Estado, tá bom? E aí, o Estado vai me pagar. Então, eu vou mover uma ação contra o Estado e o Estado vai me pagar. Beleza. Bom saber aqui o seguinte, que nessa relação aqui, nesse primeiro momento, entre eu e o Estado, tá? Nós temos uma responsabilidade que é chamada de responsabilidade, tá? Objetiva. Então, importante você se ligar nesse termo aqui, responsabilidade objetiva. Alexandre, o que é uma responsabilidade objetiva? Num processo em que há uma responsabilidade do tipo objetiva, tá? Não há espaço para se ficar analisando culpa ou dolo, que também é mais outros conceitozinho que você precisa ficar ligado, tá? Então já vou explicar, relaxa. Aqui então na responsabilidade objetiva não há espaço, tá? Não tem espaço, não se discute, não há análise, tá? Da existência de dolo ou da existência de culpa. Não tem espaço para isso, para a gente ficar discutindo se houve dolo ou se houve culpa. Alexandre, o que é dolo e o que é culpa, né, no sentido mais técnico da palavra? Deixa eu voltar um slidezinho aqui, só para eu ter um espacinho aqui, tá? Só para pegar um espacinho branco para te explicar isso. Pode deixar que eu vou colocar aqui de volta, vou botar aqui em cima. O nexo de causalidade é a ligação, tá? Vou deixar aqui em cima. Só para ganhar esse espacinho aqui para rabiscar para você, tá bom? Olha só, quando a gente fala de dolo,
tá? Dolo é a vontade, tá? Vontade livre e, né? Dolo, vontade livre e consciente, tá? Esse D ficou horrível aqui, peraí. Minha letra já não é legal. Tô tentando caprichar para ver se fica pior, né? Vontade livre e consciente de alcançar o resultado pretendido, tá? Pretendido. Então, dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado que você pretende alcançar. Então, por exemplo, eu tô aqui gravando aula, de repente fico muito nervoso com essa câmera aqui que tá me filmando. Odiei essa câmera, então eu falo assim, cara, eu quero quebrar essa câmera. Então eu vou lá, levanto aqui, né, afasto a mesinha, levanto, vou até a câmera, pego ela e bato no chão, porque eu quero destruir a câmera. Então, me bateu uma vontade, né, um ânimo, um estado de ânimo, tá? Eu quero fazer alguma coisa, tudo bem? Livre, ninguém tá me obrigando a quebrar essa câmera aqui. Consciente, eu sei que eu vou trazer um dano, que eu vou quebrar, que eu vou trazer um prejuízo aqui em relação a isso, que eu vou danificar, se bobear permanentemente esse equipamento aqui, de alcançar o resultado pretendido. Qual o resultado que eu quero fazer aqui, né? Eu quero quebrar a câmera? Quero. Então, se eu bater ela no chão, por exemplo, ela não quebrar, ela continuar funcionando perfeitamente, esse não era o resultado que eu estava esperando, por exemplo. Se você vai lá para o direito penal, né? O direito penal tem muito desses exemplos legais aqui. O camarada saca o revólver com vontade de matar alguém, dá um tiro, por exemplo, o primeiro tiro funciona, bate, sei lá, no ombro do sujeito, o sujeito começa a sangrar e cai no chão. E assim que ele tá no chão, o agente chega com um revólver ali para tentar, ou a pistola, né? E aciona o gatilho várias e várias vezes, e aí a munição falha, ou se for uma pistola, por exemplo, né? Ela agarra, por exemplo, né? Ela dá um jamming ali, por exemplo, ali, e aí a pessoa fica tentando, dá uma pane, né? Que a gente chama de pane, dá um jamming, uma pane, e aí o sujeito fica tentando, né? Desfazer aquela pane, mas não consegue e fica apertando. Então, a câmera filma, por exemplo, no caso desse, né? A pessoa tá lá apontando a arma, apertando o gatilho e tentando dar o golpe na arma para ver se consegue, né? Tirar a pane que tá dando no equipamento, e aí tenta. Então, é que a pessoa ela não se contentou com um tiro, ela tá querendo realmente, assim, descarregar o pente da pistola inteira ou girar o tambor inteiro do revólver ali. Mas ele não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade, o equipamento falha. Porque se não tivesse falhado, ele teria realmente descarregado a arma inteira. Então, o resultado era matar, mas às vezes o sujeito não conseguiu alcançar o resultado que era matar, ele só conseguiu ferir, né? Mas a vontade dele era essa. Então, o dolo é a vontade livre, consciente, ninguém me obrigou e eu tenho ciência do que eu estou fazendo para alcançar o resultado que eu quero alcançar. Às vezes eu não alcanço por circunstâncias alheias à minha vontade, mas a minha vontade é alcançar aquele resultado ali, ok? Coitado da câmera, câmera é cara, inclusive. Não vou fazer isso porque eu sei quanto que custa uma câmera dessa aí, tá? Alexandre, e a culpa, tá? Bem, a culpa é diferente, obviamente, né? A culpa, ela se traduz por um determinado trio. A gente é cheio dos trios aqui nessa matéria, né? Quando você fala, por exemplo, de negligência, tá? Negligência. Quando você fala de imprudência ou quando você fala de imperícia. Então, culpa, ela se traduz ou por uma negligência, ou por uma imprudência, ou por uma imperícia. Então, negligência é quando o indivíduo tem o conhecimento necessário para fazer um determinado procedimento, mas ele fala assim, eu não quero aplicar meu conhecimento para esse caso. É o sujeito que sabe como fazer, mas por preguiça, por exemplo, faz meia boca. Isso é uma negligência, tá? É igual um motorista. Às vezes o camarada é, sei lá, um piloto de corrida, sabe muito bem operar um carro, mas um belo dia ele resolve dirigir assim, não vou dar seta, eu sei que tem que dar, mas não vou dar seta, eu vou fazer a curva rápido mesmo, vou fazer a curva aberta passando pela contramão, tá? Se tiver alguém, eu não me importo, né? Tomara que não tenha, mas eu também não estou importando se tiver negligência. Imprudência. A pessoa que percebe que é um grande risco naquilo que ela está fazendo, mas ela também não está se ligando muito para os riscos. Então, o sujeito que acelera, sei lá, 160 km por hora numa via que é de 60 km por hora, o sujeito que sai furando sinal vermelho, por exemplo, nos horários muito cedos, em cruzamentos, às vezes passa um carro perto dele, ele passa tirando um fininho raspão desse carro, ele está dirigindo de maneira imprudente, tá? Ele está, a qualquer momento, causando um resultado danoso para ele e para alguém. E a imperícia é quando falta técnica para alguém realizar alguma coisa e mesmo assim essa pessoa vai fazer alguma coisa, tá? Então eu, Alexandre, por exemplo, sei lá, nunca dei um tiro na vida. E aí, por alguma razão, eu vejo acontecer, sei lá, um assalto, alguma coisa assim.
pego a arma de alguém, do policial, e resolvo dar um tiro em alguém. Claro, às vezes é uma questão de estado de necessidade, legítima defesa de terceiros, ok. Mas, no mínimo, dependendo da circunstância do caso, né, há uma imperícia dependendo da pessoa, né? Então, às vezes não é um assalto, né? Eu resolvo falar assim, eu vou dar um tiro aqui, mas eu nunca tirei na vida, e o tiro sai pra lá, né? É uma imperícia. Eu sei que eu não tenho dominância suficiente, não tenho técnica suficiente para lidar com aquela situação, mas eu resolvo operar alguém, tá? Sendo que a pessoa pode muito bem ser operada por um médico de verdade. Não sou médico, eu sou advogado, tá bom? Claro, eu tô tirando situações de um estado de necessidade. Tô numa ilha deserta com alguém, a pessoa quebrou um braço e eu tô tentando botar o braço de volta da pessoa no lugar. Eu sou advogado, não sou médico. Eu vou tentar fazer o que eu posso fazer ali, ok. Mas estando na cidade, tendo hospital, tendo médico, fazer isso, não tenho conhecimento e faço, seria uma imperícia. Então, nesses 3 casos aqui, de negligência, imprudência e imperícia, eu não quero atingir o resultado danoso, tá? Eu não quero causar dano para ninguém, minha intenção não é essa. Mas eu acabo trazendo um dano para alguém, tá? Então, não há intenção de realizar o resultado, de realizar o dano, mas eu acabo realizando ainda assim. Tá? Então, se eu volto para o nosso outro slide lá, na responsabilidade objetiva, não há espaço para se analisar dolo ou culpa. Ou seja, não há espaço para ficar se discutindo se o dano foi causado porque o agente quis ou se o agente fez, vamos botar assim, sem querer, por uma negligência, imprudência ou imperícia. Não adianta. Então, aqui na responsabilidade objetiva, eu apenas tenho que demonstrar o quê? Aquele trio que você já viu. Eu só tenho que demonstrar que houve uma conduta, que houve um dano e que esse dano foi causado por essa conduta. Só tem que demonstrar isso, tá? Então o que eu vou falar? Tava dirigindo meu veículo, de repente, pum, senti um veículo indo pra frente. Eu falei, caramba, que susto. Aí quando eu olhei, a viatura da polícia militar atrás. Aí quando eu ligo o pisca-alerta e saio do carro que eu olho, tá lá o para-choque da viatura amassado, o para-choque do meu carro amassado, minha lanterna traseira quebrada, o policial até meio tonto, meio assustado. Ela falou, ô policial, tudo bem e tal? Ele, tudo bem, não sei o quê, né? Eu falo assim, ih, rapaz, amassou, né? Machucou aí e tal? Não, machucou ninguém não e tal. O que eu vou fazer? Eu vou anotar a placa, anotar lá o nome do agente que tá, vou anotar o dia e horário, e aí, claro, eu teria que mover ação contra o Estado. Alexandre, se você mover ação, você não vai receber nunca e tal. São outros 500, tá? Se eu vou receber ou se eu não vou, eu tô falando para concurso público. Então, eu moveria ação contra o Estado do Espírito Santo, indicando que aquele agente daquela viatura, daquela placa, daquele código, causou dano naquele dia, naquele horário, naquele local, tá? Então, só mostro conduta, dano e nexo de causalidade. Meu carro amassou porque aquela viatura bateu no meu carro, e é isso, acabou, demonstrado isso. Não tem espaço para o Estado falar, mas ele bateu sem querer, né, porque o sol estava vindo nos olhos dele e tal, deixou ele ofuscado. Não tem espaço para isso, tá? Eu vou, mostrar o dano causado, a conduta e a relação entre os dois, e vou receber do Estado e ponto final, ok? Legal? Maravilha. Alexandre, aí o Estado foi lá e te pagou, né? Então o dano, por exemplo, sei lá, deu R$5.000 o conserto do carro, tá? Vamos botar aqui exemplo. Tá, exemplo qualquer. Deu R$5.000 o conserto do meu carro. O Estado falou, me pagou R$5.000, consertei meu carro, pronto, tô feliz da vida. Bem, acontece que o Estado agora vai ficar virado no seu caixa em menos R$5.000. Né? Porque o Estado, afinal, desembolsou esse dinheiro para me pagar, mas por um dano que, na verdade, é o agente público que causou. O Estado não vai ficar no prejuízo, né, por conta do agente público. O que vai acontecer? Bem, aí eu vou colocar até numa cor diferente aqui, para poder combinar, botar aqui, deixa eu ver, botar no azulzinho aqui, ó. Aí, meu amigo, num segundo momento, tá vendo esse outro retângulo aqui azulzinho? Tá? Num segundo momento, uma outra ação, tá? O Estado vai mover ação contra o agente público causador do dano, tá? Então o Estado vai buscar uma reparação contra o agente público que causou o dano. Nessa relação aqui, a responsabilidade é uma responsabilidade civil subjetiva. Alexandre, o que é uma responsabilidade subjetiva? Bem, se a objetiva é aquela em que não há análise de dolo ou culpa, talvez você esteja percebendo que a subjetiva deve ser o contrário. É aquela em que há espaço, é aquela em que há análise, tá, de dolo ou de culpa pelo agente. Tá? Pelo agente. Aqui tem espaço para isso. Vai ser analisado o dolo ou culpa pelo agente. Ou seja, quando o Estado agora mover essa ação, pensa, são duas ações distintas. Tá? Inclusive, já teve até pergunta no seguinte sentido, eu posso fazer, por exemplo, né, um chamamento no processo aqui, uma denunciação da lide, né? O que seria denunciação da lide? Na hora que eu, Alexandre, mover essa ação contra o Estado, por exemplo, sei lá, do Espírito Santo, tá? Porque a viatura da polícia lá, o fulaninho de tal dirigindo, bateu no meu carro, na hora que eu mover essa ação contra o Estado fala assim, juiz, espera só um pouquinho,
Deixa eu chamar o policial que estava lá dirigindo no dia pra gente resolver tudo na mesma ação, porque na mesma ação eu, Estado, pago o Alexandre, se for o caso, e já executo o fulaninho que estava dirigindo para poder me pagar. A gente resolve tudo numa ação só, né? Isso se chama denunciação da lide, tá? Pode fazer então isso aí, né? Essa tal de denunciação, tá? Da lide, tá? Denunciação da lide. O que é lide? Lide são duas pessoas brigando em juízo, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Eu, Alexandre, falo que sofri um dano, você tem que me pagar, e se bobear, você está fazendo de tudo para poder provar que você não tem que me pagar esse dano aí, tá? Então, denunciação da lide. Denunciar a lide é chamar para briga, denunciar que tem alguém que está fora da briga que deveria estar dentro, tá? Então, a gente está brigando aqui, a gente fala assim, peraí, já que a gente está brigando aqui, aquele fulano de tal lá também tinha que estar nessa briga, tá? Deixa eu chamar ele aqui pra gente resolver as diferenças tudo num momento só. Isso que é denunciar a lide, né? Mas a gente chama de denunciação da lide. Mas o Supremo Tribunal Federal fala que não pode haver isso, tá? Aqui nesse tipo de assunto que a gente está analisando. Por quê? Porque ou no processo tem espaço pra gente discutir dolo e culpa, como no caso do que está em azul, ou no processo não há espaço para se discutir dolo e culpa, como por exemplo que está em vermelho aqui na sua tela. Então não tem jeito. É por isso que não cabe denunciação da lide para resolver tudo no mesmo processo. Então você tem que pensar que são dois momentos distintos. Teve um processo que eu, Alexandre, movi contra o Estado, recebi meu dinheiro, tô feliz da vida, o processo acabou, morreu. Legal. Bem, só que agora o Estado está com caixa virado em menos 5 mil reais. Agora o que o Estado vai fazer? O Estado vai mover uma ação contra o agente público causador do dano. Agora é outro processo, que eu, Alexandre, não tem mais nada a ver com isso, já tô lá feliz da vida com o meu carro consertado, dirigindo para cima e para baixo. De novo. Agora o Estado vai mover uma ação contra o agente público que efetivamente causou o dano. E esse agente público, ele tem direito a discutir o porquê que ele bateu, né? E falar assim, olha, eu bati, mas só porque o sol estava na minha vista, ou eu bati porque essas viaturas não recebem, por exemplo, as manutenções periódicas adequadas, e aí eu pisei no freio, o freio falhou e eu acabei batendo, mas não foi porque eu quis bater, é porque o equipamento deu um problema, percebeu? Então ele tá jogando a culpa, por exemplo, pro carro, né? O que infelizmente às vezes é muito comum, tá? Muitas vezes a viatura não recebe tanta manutenção como deve receber, mas vamos lá. Então ele tem espaço para dizer até que ponto ele fez, porque ele quis, ele falou assim, não, eu vi aquele carro lá, eu quis bater mesmo, né? Aquele carro vermelho lá, meu carro, por exemplo, é vermelho, né? Eu vi aquele carro vermelho lá, quis bater naquele carro mesmo, porque eu não gosto de carro vermelho, tá? Então, dolo. Não, eu bati sem querer, porque eu pisei no freio, o freio não acionou, né? Por falta de manutenção do carro, provavelmente, e eu acabei batendo no veículo lá do particular. Então, tem espaço para analisar se houve dolo ou se houve culpa, tá? Então, a responsabilidade, nesse caso, ela é subjetiva entre o Estado e o agente público causador do dano. Agora, naquele primeiro processo que eu, Alexandre, movi contra o Estado, aí a responsabilidade ela é objetiva. Eu não preciso ficar... O Estado não tem como ficar discutindo, mas bati sem querer por querer. Não tem isso. Teve conduta, teve dano e nexo de causalidade, já há obrigação de reparar esse dano. Beleza aí? Só até aqui você já aprendeu coisa que cai na tua prova pra caramba, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, para não ficar me prolongando muito, eu vou dar uma parada aqui para você poder esticar a perna um pouquinho, beber uma água, tomar um café, mas não sai daí não, que daqui a 3 minutinhos eu tô de volta com muito mais informação relevante para você. Eu sou o professor Alexandre Amorim, te vejo daqui a pouco, que ainda tem mais coisa pra gente conversar. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau.